Olá pessoal, sejam bem-vindos à leitura do céu dessa semana, hoje é dia 8 de abril, e essa é uma leitura que serve não só para o céu da semana, como a leitura do eclipse. Eu justamente peguei aqui o mapa do eclipse que acontece hoje. Então, eu geralmente, em vez de eu fazer a leitura do exato horário que eu estou lendo, esse mapa é exatamente do horário 15 horas e 7 minutos, que é o horário do eclipse no Brasil, certo? Bom, se vocês são novos aqui, deixa aí um curtir, assina nós aqui, segue nós e compartilha, porque aqui a gente vai refletir não só sobre a semana, mas hoje a gente vai refletir sobre o eclipse. Bom, essa semana a gente tem... Eu vou falar primeiro rapidamente da semana e vou falar bastante de eclipse agora. Não, na verdade eu vou começar com eclipse. Veja aqui. 19 graus, 23 minutos de graus, 15 minutos de graus, é quase a mesma coisa, foi meio que uma diferença desprezada, né? A gente vê aqui que este é o mapa do momento do eclipse solar, e o eclipse solar sempre vai acontecer em lua nova, né? Bom, a gente vê aqui acontecendo em Áries, a gente precisa levar em consideração, isso é informação vindo não só por literatura de astrologia, como a espiritualidade, os mentores espirituais trazendo pra gente informações sobre isso. Todo tipo de eclipse, seja eclipse lunar, que acontece em lua cheia, seja eclipse solar, que acontece em lua nova, a gente precisa levar em consideração o eixo astrológico. Então, por mais que eclipse solar aconteça em lua nova, a gente precisa levar em consideração o signo oposto também, no caso, Áries e Libra. Vamos lá. Tudo que acontece nesta dimensão humana tem uma contraparte vibratória. Então, tudo que existe, sejam cristais, pedras, símbolos, chamas, portais, objetos, mas também coisas não físicas, como uma fala, uma intenção, um efeito químico, uma manifestação. Tudo isso tem uma contraparte vibratória. Então, presta atenção nessa imagem aqui. Isso aqui é uma representação gráfica de um eclipse solar. Então você vê o Sol irradiando a luz para a Terra, só que a Lua está no meio. E aí ela projeta para a Terra umbra e penumbra. A umbra é a sombra completa e a penumbra é a sombra parcial, ou seja, um eclipse parcial, né? Então a Terra ela está envolta em umbra e penumbra. E umbra e penumbra tem aí um efeito manifestado no campo material, logo tem uma contraparte vibratória. É uma contraparte vibratória da umbra, ou seja, umbralina. É uma vibração umbralina, ou seja, uma vibração de sombra, é uma vibração de escuridão, é uma vibração de negatividade, negativismo. Então, o eclipse, ele é justamente um momento de umbra e penumbra, ou seja, um momento de sombras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que este é o momento onde a força espiritual negativa usa para tentar fazer as pessoas saírem do caminho. Então, se você procurar no Google agora, você vai ver muitas, vou colocar assim, magia, efeitos do eclipse. Você vai ver um monte de gente falando, precisa aproveitar o eclipse para ter prosperidade, precisa para aproveitar o eclipse para pedir amor, para pedir não sei o que, para expandir a sua vida, as suas qualidades. Não, não é. Não é um momento de expansão, porque a Terra está na energia umbralina. Então, quando a gente estuda a espiritualidade e vê a energia umbralina, o movimento não pode ser expansivo, ele tem que ser contrator, né? Ele precisa ser de introversão, ele precisa ser de recolhimento. É igual quando você está sendo, por exemplo, lá fora está tendo um monte de ataques, você precisa se recolher, né? Você não pode, você não pode acender uma lâmpada num ambiente muito escuro, senão a sombra sabe onde você está. Você não irradia a sombra, você não tem o poder de irradiar toda a sombra do sistema solar irradiando sobre a Terra. Então, nós temos que dançar conforme a música. Astrologia é isso. Astrologia é você entender essa dança cósmica e utilizar isso da melhor forma na sua vida, né? Então, o eclipse, ele pede que a gente tome cuidado com as nossas próprias questões arianas e librianas. Por quê? Porque o eclipse está acontecendo no eixo Áries-Libra. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender os fatores arianos e os fatores librianos, né? Arianos de impulsividade, de descontrole, de raiva, ira, de destempero emocional, né, e inconsequência, e Libra é o exato oposto, né, o abrir mão de mais
para evitar conflitos, a procrastinação, a indecisão, a incerteza mental, né? E as atitudes que não estão de acordo com uma decisão clara, né? Então, ontem, hoje e amanhã, e depois de amanhã também, são dias onde a gente precisa ficar nesse cuidado, não procrastinar e não parar demais, mas ao mesmo tempo não reagir de maneira impulsiva. Dica se você entende um pouco sobre o seu mapa. Observa aonde está Áries e Libra no seu mapa, em que casa está, e perceba de que forma essa área da sua vida está sendo usada como pegadinha para te desviar, entendeu? No meu caso, está na casa 9, né? Ou seja, não são dias importantes para eu tomar decisões importantes sobre cursos, sobre ministrar cursos, sobre viagens, né? Sobre os assuntos sagitarianos. E não posso ser impulsivo, porque Áries está na minha casa 9, né? Ascendente em Leão. O legal do eclipse acontecer em ascendente leão é que pelo menos o ascendente ele faz trígono com Sol e Lua, né? Ou seja, não existe uma tensão associada ao ascendente relacionado ao eclipse, né? Pelo menos ascendente leão aqui no Brasil, tá? Não sei em outros países, né? Porque se eu for fazer o eclipse solar em outro país, o mapa do eclipse em outro país, o ascendente vai ser outro, né? Então, essa semana a gente vê a força ariana muito presente, né, aqui. A gente vê Vênus em Áries, Netuno já passou? Não, Netuno vai ficar um tempo ainda em Peixes, tá? 28 graus, ele é bem lento. Então a gente vê o Mercúrio, que está retrógrado agora em Touro, ele vai voltar para Áries, né? Porque ele está retrogradando, né? Essa semana, a função ariana, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas impulsividades. Em termos, se eu for ignorar o fato de ser eclipse, eu não estaria tão preocupado, porque os planetas que estão em Áries não estão mal aspectados. Lua e Sol está, assim, no caso, neste momento está bem aspectado com Leão, mas ele não está fazendo aspecto com nada. E Vênus está fazendo bom aspecto com Plutão, o que é bom, porque Plutão ele é mega destrutivo quando ele faz uma quadratura. Por exemplo, aqui ele está fazendo uma quadratura com Mercúrio. É momento de desinformação, é momento de engano, é momento de pessoas que podem utilizar as ferramentas de comunicação, utilizar para o desvio, para o mal. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com notícias, com pessoas influentes falando coisas. A gente precisa introverter, é um dia de introversão, certo? São dias de introversão, são dias de observar seus próprios valores e seus próprios impulsos, certo? Outra coisa que no mapa eu gosto, mas eu sempre olho com reserva, é qualquer planeta que faz conjunção com Saturno, porque o Saturno é o fator limitador, mas também é o fator regrador. E Marte, ele é o planeta associado à força, ímpeto, né, iniciativa, mas primeiro, ele está num signo que não é adequado a ele, que é um signo de peixes, que é água mutável, ou seja, a natureza de Marte é fogo cardinal, né, porque ele rege Áries e regia Plutão antigamente. E agora ele está num signo que, tipo, ele dispersa toda a força de Marte, né? Saturno, ele pode vir como uma força estruturadora. Então, assim, é um momento pra gente não ter pressa, né? É um momento pra gente ter calma para estruturar as nossas ações. Pensar antes de agir, pensar antes de falar, sentir se é uma boa agir e falar daquele jeito, ou ter essa percepção sobre um assunto, né? E é bom, é um ótimo momento para você se voltar à arte, para você se voltar à espiritualidade, para você se voltar à sua conexão com a sua família espiritual, porque o Peixes ele gera essa força, e Saturno e Marte aqui, né, é bem aspectado com esse aspecto aqui, essa conjunção Júpiter e Urano, faz você se conectar com forças interessantes, né? Então, dica de pessoa que trabalha com isso o dia inteiro, todo dia. Acenda uma vela de 7 dias para o seu anjo da guarda, e não só peça proteção, peça para o anjo da guarda também te aproximar das egrégoras espirituais divinas e ordenadas que te ajudem no momento da sua vida, seja elas quais forem, dentro dos ditames da lei maior da justiça divina. Então, seu anjo da guarda vai servir como um porta-voz, como relações públicas, com a força adequada para você, porque aí você vai evocar tanto as forças dessas fatores astrológicos quanto dessas, porque está em bom aspecto, né?
E são forças muito diferentes. Urano são forças muito diferentes na espiritualidade e Saturno também. Então é um momento muito importante para você reverenciar as forças espirituais e pedir ajuda delas. Queria falar muito mais, mas não quero que o vídeo ultrapasse 10 minutos, está quase acabando. E amanhã, no Tarô da Semana, a gente continua conversando. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.